Olá, turma! Bem-vindos à nossa aula de números complexos. Hoje estudando um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais as operações. Sou o professor Márcio e vocês, terceiro ano, começo fazendo aqui um puxãozinho de orelha. Vocês estão fazendo as atividades do Classroom, vocês estão interagindo. Alguns colegas me disseram que vocês mal olham o mural, vão direto nas atividades. Presta atenção no mural, tem recados importantes lá. Responda a chamada, faça os exercícios da chamada e todos aqueles que o teu professor propor. E olha, se você não está acessando o Class porque está sem acesso à internet, não deixe de pegar a atividade na sua escola. Tem lá um horário próprio, um dia próprio, porque afinal de contas a gente tem que manter por enquanto o nosso isolamento social. Vocês têm que cuidar e não perder o prazo, pegar a atividade, responder e entregar. O aprendizado depende dessa interação, depende desse conjunto. Estamos ligados. Vamos lá para a nossa aula de hoje então? O que vimos na aula passada? Nós iniciamos as operações com a forma trigonométrica dos números complexos. Que operações são essas? Nós iniciamos com a operação de adição e de subtração. Lembram disso? Foi exatamente isso que vimos. Como que fizemos e como que devemos trabalhar daqui para frente nessas operações? Sempre que você for fazer uma adição, uma subtração, você primeiro converte da forma trigonométrica em forma algébrica. E daí você faz, depois da conversão, a soma desses valores. Lembrando então, lá do passado, A mais IB, essa forma do complexo algébrica demonstra o número real A e o número imaginário aqui B. E nessa aula que vamos ver, vamos dar seguimento às operações. Nessa aula a gente vai iniciar a multiplicação dos complexos na forma trigonométrica. Vamos tentar abordar de uma maneira que você utilize esse raciocínio em toda a demanda da matemática. Principalmente você, terceiro ano, que está prestes a fazer um vestibular, a prestar um Enem. É importante. Tabela de seno e cosseno. O professor toda vez que ele fala de complexo, ele coloca essa tabela. Insisto, quando você abrir a aula para estudar, para refazer o exercício, você tem uma tabela de acesso. Você não precisa estar pegando todas as variações. Você vai consultando, fazendo, daqui a pouco você conseguiu pegar o mecanismo dela inteiro e vai lembrar os valores. Isso vai te ajudar muito. Vamos lá então ao assunto de hoje. Multiplicar complexos na forma polar ou na forma trigonométrica. Como eu faço isso? Aqui tem uma forma legal de abordar isso. A multiplicação e a divisão que vocês vão ver depois dos complexos que estão em forma trigonométrica, elas são feitas quase que instantaneamente. Você não precisa fazer conversão que nem a gente fez lá na adição e na subtração. Não é necessário. Né? É um processo que requer mais cálculo quando você tem que transformar. Então a forma algébrica, nesse caso, é o contrário da adição. Ela é mais complexa. Na forma trigonométrica, na multiplicação, é mais fácil. Vocês vão entender que é bem tranquilo. Aqui pode ser o primeiro impacto, pode ser forte. Então vou falar com vocês aqui na 1, terceiro ano. O fato de existir uma forma gigante, não quer dizer que tratar isso seja complexo. Não só por causa do número complexo. Vejam lá outras fórmulas. Professor, tem fórmulas monstruosas em física, em química, em matemática. Não é fácil de digerir isso. Veja, o que você tem que encarar quando você vê uma fórmula à sua frente é assim. Aqueles valores que estão ali demonstrados por variáveis, por letras, eles vão ser substituídos por alguém. Alguém vai entrar no lugar deles. Eles estão lá para uma representação, para uma generalização. Então, assim, essa fórmula é grande? É, mas quer ver como ela não é tão bicho-papão assim? Vem comigo. Z, o que você tem trabalhado nesses últimos dias com a letra Z? Z não é um número complexo? Ótimo, você sabe o que é. Entre duas barras, lembra que é módulo do complexo? Módulo de Z. Cosseno, você sabe o que é? Aqui o argumento, você estudou o argumento. Você sabe que argumento pode refletir um ângulo em graus ou em radianos. E de número imaginário. Então aqui, apesar de ser volumosa, não tem nada novo. E você vai perceber que é bem tranquilo isso, tá?
Então assim, ó, o que está demonstrado aqui? Que o produto de complexos é o produto do seu módulo pelo cosseno da soma dos seus argumentos mais I seno soma dos seus argumentos. Vamos direto ao exemplo para não ficar alongando muito isso. Determine o produto de Z por W. Quem é Z? 2 vezes cosseno de 112 graus mais I seno de 112 graus. Quem é W? 3 cosseno de 68 graus mais I seno de 68 graus. A fórmula fala o seguinte: o produto desses complexos é o produto do seu módulo vezes a soma dos seus argumentos em cosseno mais e a soma dos seus senos, argumentos dos senos. Olhem aqui. Produto de Z e W é o produto do módulo, aquele valorzinho que vem à frente, ó, 2 e 3, vezes cosseno da soma dos argumentos. Olha o argumento do primeiro, 112. Olha o argumento do segundo, 68. Soma. Mais I seno da soma dos argumentos do seno. Ó, seno de 68, seno de 112. Quanto dá isso? 112 mais 68, 180. 112 mais 68, 180. 2 vezes 3, 6. Olha aqui o seu produto de complexo. 6 vezes cosseno de 180 mais I seno de 180. Gente, aqui qual é o próximo passo? Aquilo que vocês já sabem fazer. Qual é o valor do cosseno desse argumento? Cosseno de 180 menos 1. Seno de 180, 0. 6 vezes menos 1, menos 6. 6 vezes 0, 0. Então o produto deles é negativo 6. O que vocês têm que pôr em mente? Produto de complexos é o produto dos seus módulos, e aí vem o produto dos seus cossenos e o produto dos seus senos. Mas se você for multiplicar cosseno, você vai ter algo em comum. O que é em comum? Lembra lá daquela expressão que você colocava em evidência? Uma fatoração? É a mesma coisa. É a soma dos seus argumentos. Colocou em evidência o cosseno, colocou em evidência o seno. Vamos tentar fazer essa atividade. Para fazer essa atividade, eu quero que você preste bastante atenção no exemplo que foi feito, né? Que é baseado, estou voltando um pouquinho aqui, nessa fórmula que parece gigante. Lembre que aqui você vai somar graus, e aqui você vai multiplicar módulo. E com isso você tem o resultado. Vamos lá para a atividade então. Qual o produto de, aqui tem x e y, são dois números complexos usando x e y. 4 cosseno de 80 mais i seno de 80 por y, que é cosseno de 40 mais i seno de 40. Opa, professor, não está faltando um número aqui à frente? Ele está aqui, gente. Quando não está apresentado o argumento, desculpe, o módulo dele é 1. É como se tivesse 1 à frente. Vamos ao produto. Agora vamos às alternativas então. X vezes y vai dar alternativa A, menos 2 mais 2 raiz de 3i. Alternativa B, x vezes y é 4 mais i sobre 4. Alternativa C, x vezes y é 2 raiz de 3 mais 5i. Alternativa D, x vezes y é raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i. Alternativa E, x vezes y é 3 raiz de 3 mais 3i. Eu quero agora que vocês respirem um pouquinho, caderno na frente e resolvam essa atividade. Eu vou ficar aqui aguardando vocês.
Vamos lá, turma? Chegar um pouquinho mais perto. Multiplicação de complexo na forma algébrica. Eu vou provar para você que isso não é difícil, porque essa hora na tua cabeça está assim, é muito difícil, professor. Não é, eu vou provar para você. Me cobre, ao fim das nossas aulas, me cobre sobre multiplicação de complexo. Eu não vou esquecer. Vamos lá então. Já falamos das alternativas, o que queremos saber é o produto de dois complexos na forma trigonométrica, o x e o y. Vamos ver qual a alternativa correta? Alternativa A. O produto de x e y é menos 2 mais 2 raiz de 3i. Essa é a resposta. Agora, como chegamos? Vamos resolver essa atividade. Lembrando então, o produto de dois complexos é o produto dos seus módulos, abre parênteses ou chave, cosseno, a soma dos valores do argumento mais i a soma dos valores do argumento. Olha lá que bonitinho. O produto de dois complexos é o produto do módulo, 4 vezes, lembra que eu falei que aqui tinha um 1? 4 vezes 1, cosseno de 80 mais 40, que é a soma dos argumentos, mais i seno de 80 mais 40, que é a soma dos dois argumentos. Olha que tranquilo. Então nós temos 4 vezes 1, 4. 80 mais 40, 120. Cosseno de 120 mais i seno de 120. Agora o que nós vamos fazer? O que a gente já vem fazendo. Vamos ver na tabela quem é o valor do cosseno de 120, quem é o seno de 120. Professor, eu não vou olhar na tabela. Não precisa. Se você tiver a tabelinha na cabeça ou fez ali na prova a tabelinha dos arcos notáveis ou dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60, você vai notar o seguinte, 120 graus ele passa para o quadrante 2. Lembra que vimos isso na aula 75? Ele passa para o quadrante 2, né? Passou os 90 graus. O que ele passa? Ele passa quanto dali? O que ele passou vai ser, para mim, o oposto do cosseno, porque o sinal é negativo no quadrante 2, e o oposto do seno, melhor não, oposto não, ele é o positivo no 2 também, e o seno, raiz de 3 sobre 2. Então você vai descobrir que esse teu cosseno de 120 é a mesma coisa que a gente está falando de 30 graus a mais do que os 90. Então, tranquilo aqui, meio e raiz de 3 sobre 2 é cosseno e seno de 30 graus, só que o cosseno no quadrante 2 é negativo. Então você multiplica 4 vezes meio e depois 4 vezes raiz de 3 sobre 2 e não esqueça o sinal aqui. Como resultado você tem então 4 vezes 1, 4 dividido por 2, 2. Sinal negativo. 4 vezes raiz de 3 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2 raiz de 3i. Eis a comprovação da resposta. Vamos a mais uma atividade, atividade 2. Ali o professor insiste no preparando para o Enem. Vamos preparar? Prepare-se no geral, é algo que te aguarda. Não fuja disso. Terceiro ano, tem que fazer, tem que encarar. Dados os complexos Z1 e Z2. Dois números complexos. O primeiro complexo, Z1, ele é 6 vezes cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus. O Z2, 3 vezes cosseno de 15 graus mais i seno de 15 graus. Qual é o valor de Z1 e Z2? Z1 vezes Z2, é o produto. Alternativas, AA, 18 raiz de 2 mais 9 raiz de 2i, AB, 18 raiz de 3 mais i, AC, 9 raiz de 2 mais 9 raiz de 2i, AD, 9 raiz de 2i e AE, 18 raiz de 2 mais 2i. Muito bem, turma, é com vocês agora. Vou ficar aqui aguardando e vocês tentem resolver o exercício.
Olá, turma! Aqui de novo com vocês para a correção da atividade. Mas antes de corrigir a atividade, vamos falar um pouquinho daquela forma trigonométrica da multiplicação. Como é que a gente multiplica? Por que os módulos se multiplicam e os cossenos somam os argumentos e os senos somam os argumentos? Eu trouxe aqui um pouquinho para a gente poder ter uma ideia de como isso é construído e para vocês verem que não é tão complexo assim não, quanto o número complexo. Trocadilhozinho, professor. Estou terrível hoje. Vamos lá. Vamos por aqui N números complexos. Z1, Z2, Zn. Complexo Z1. Qual é a forma trigonométrica dele? A forma trigonométrica dele é módulo de Z1 multiplicado pelo cosseno do primeiro argumento, ou melhor, θ1, mais o imaginário seno do θ1, o argumento relacionado ao primeiro complexo que a gente vai multiplicar. Z2 é o segundo complexo. A forma dele é a mesma. Ele tem um módulo dele, ele tem um argumento dele, tanto para o seno quanto para o cosseno. Assim pode se repetir N vezes. O que a gente quer? Fazer o produto deles. Como é que eu faço o produto de vários complexos? Eu multiplico aquilo que é comum, termos comuns. Vocês viram isso lá no 7º ano. Quando a professora ou o professor entrou em sala e falou, vamos falar de monômios, eu estou fazendo a mesma coisa aqui agora. Você vai associar termos comuns. Multiplica os seus módulos, Z1 vezes Z2 vezes Z3. Então, se aqui o valor for 3, 4, 10, você vai multiplicar. A forma de apresentar a mesma. Aí vem cosseno, θ1, θ2, θn, ou seja, quantos forem necessários. Então, aqui, cosseno θ1, cosseno θ2, cosseno θn. Desculpe, eu coloquei um mais aqui, mas antes do mais, vamos entender que a gente está, o que a gente está fazendo mesmo? Multiplicando, não é? Olha aqui, cosseno, cosseno, cosseno. Isto aqui é um termo comum? É um termo comum. Então, é como se eu multiplicasse o cosseno pela somatória desses ângulos. Professor, como isso é possível? Dá aqui para a gente tentar falar de dedução algumas vezes. Mas ao invés de falar disso, eu vou direto em algo que você já decorou. Lembra lá quando a gente fazia na potenciação? Você tinha alguma coisa assim? 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à quarta e você resolvia assim, ó, mantém a base e soma os expoentes. Lembra disso? Que ficaria 2 à sexta? Percebam. Lembra quando você fazia 6x mais 2x? Na verdade, o x mantém e soma 6 mais 2. É a mesma coisa aqui. Você está somando os argumentos. É cosseno da soma dos argumentos. Por isso é que lá na atividade, nós também vamos ter que resolver dessa forma. Nós vamos ter que aplicar a fórmula inicial. Vamos dar uma olhadinha nela? Primeiro a resposta aqui. Qual vai ser a alternativa correta? O pessoal aqui no estúdio andou falando a correta, acertou uma, mas não acertou a outra. Vamos ver se eles acertam aqui agora. Correta é a C. 9 raiz de 2 mais 9 raiz de 2i. Então a alternativa correta é a C. Professor, como você chegou nisso? Cheguei aplicando aquela forma da multiplicação. Produto de Z1, Z2 é o produto do seu módulo, a soma dos seus argumentos no cosseno, a soma dos seus argumentos no seno, que é o imaginário. Quanto é 30 mais 15? 45. Quanto é 30 mais 15? 45. Logo, eu tenho que 18, que é o produto dos módulos, vezes cosseno de 45 mais i seno de 45. Cosseno e seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. 18 vezes raiz de 2 sobre 2, mais 18 vezes raiz de 2 sobre 2i. Logo, lembra lá da resposta? 9 raiz de 2 mais 9 raiz de 2i. Tudo bem? Tranquilo, gente? E aí? Como é que vai ser? Vocês estão aprendendo? Tenho certeza disso. Agora, você não pode se dar, terceiro ano, vou um pouquinho à frente. Você não pode se dar por satisfeito só com isso. Você tem mais exercícios.
Quando você abre a aula, tem lá chamada para responder. O professor põe 2 especiais nessa aula. Não deixe de fazer, tá? Vamos retomar aqui então? O que vimos na aula de hoje? Hoje trabalhamos basicamente multiplicação de complexos na forma trigonométrica. Então tá aqui. Aí volta aqui a fórmula. Olha aqui. Lembra que o professor falou lá da soma do θ, etc? Ó, quando você tem a multiplicação de 2 complexos, você multiplica seus 2 módulos, soma os seus argumentos em cosseno, soma os seus argumentos em seno por uma dedução simples de fórmula. Tá? Então foi isso que vimos hoje. E o que vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai se aprofundar. Nós vamos nos aprofundar na multiplicação um pouquinho mais. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? Então, me despeço aqui de vocês e aguardo vocês no nosso próximo encontro.